Olá, pessoal! Para quem não sabe, hoje é dia do atleta profissional. E para aproveitar essa data comemorativa, eu resolvi falar no vídeo de hoje sobre o planejamento tributário do nosso craque, o querido menino Ney, que está ali atrás, ó, fazendo sua caretinha. O menino Ney fez um planejamento tributário que ganhou as páginas do Noticiário Nacional, assim como praticamente tudo que ele faz, né, na verdade, que acaba virando notícia. O planejamento tributário que foi feito por ele lá nos idos de 2011 acabou ganhando notoriedade por se tratar de um planejamento que foi desconsiderado a Receita Federal e acabou se tornando um processo judicial, primeiro um processo administrativo tributário, depois um processo judicial litigioso. E o menino Ney, vitorioso que é, campeão que é, acabou conseguindo ter vitória na justiça para poder diminuir um pouco dos encargos, das multas incidentes sobre a desconsideração do seu planejamento tributário. O que aconteceu? O planejamento tributário feito pelo Neymar é um dos planejamentos tributários que acabou tendo vários casos de repercussão, assim como, por exemplo, algo parecido que aconteceu com o Bernardinho, que foi técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, com o Gustavo Kirten, nosso querido Guga, com o Cuca, que é técnico de futebol, que treinou o Atlético Mineiro, campeão com o Palmeiras, e algumas outras celebridades. Acredito que Vanderlei Luxemburgo também teve um caso como esse. E esses casos, eles, na maioria das vezes, assim como, por exemplo, o caso do Neymar, eles tinham como semelhança a exploração da imagem, do direito de imagem do atleta. O que acontecia? O que acontece, na verdade, em um caso como o do Neymar? O atleta, para evitar a alta carga tributária incidente sobre a folha de salário na pessoa física, ele cede os direitos de imagem, o seu direito de imagem ao uso de uma empresa. Na maioria das vezes, como no caso do Neymar, ele cria uma empresa que explora basicamente a imagem daquele atleta, quase que exclusivamente, no caso dele, a imagem daquele atleta, o Neymar Júnior, né? Então, essa exploração ela tem como principal argumento o artigo 87A da Lei Pelé, que permite sim a cessão dos direitos de imagem através de um contrato civil normal. E é assim mesmo que é feito, é basicamente, sem querer, claro, esgotar esse assunto, mas é basicamente isso que é feito. Acontece que a Receita Federal considerou que esse planejamento tributário era um planejamento tributário abusivo, porque se explorava exclusivamente a imagem desse atleta. Então, entendia-se que, na verdade, aquela tributação deveria incidir sobre a folha de salários da pessoa física, né? E desconsiderando, houve um lançamento tributário de valores, cifras altíssimas. O Neymar, evidentemente, assim como os outros casos que aconteceram, recorreu ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, conseguiu ainda no CARF uma expressiva redução dos valores das multas que foram aplicadas à época, e depois, em uma ação judicial, depois que esse processo foi julgado e encerrado pelo CARF, ainda foi mantida a autuação fiscal, mas mesmo assim, o Neymar, em sede de ação judicial, conseguiu uma redução do montante a ser pago a título de tributos, porque ainda assim foram mantidos alguns acessórios da sua autuação. Mas o fato é que houve um planejamento tributário que pode se considerar bem sucedido, porque, afinal de contas, o Neymar, que foi, inclusive, agora, às vésperas da Copa do Mundo, absolvido lá na Espanha por uma questão tributária também, o Neymar ele estava fazendo um planejamento tributário que é lícito, que é permitido pelas normas brasileiras. E é basicamente nisso que consiste o planejamento tributário. O contribuinte
ele não é obrigado a escolher a forma mais onerosa para poder oferecer a tributação às rendas que ele eventualmente ofere. Evita-se, com o planejamento tributário, o nascimento da hipótese de incidência ou a ocorrência do fato gerador, como muita gente gosta de chamar, e assim acaba-se alcançando uma eficiência tributária. Portanto, fica aí o registro desse caso de planejamento tributário do atleta Neymar, do nosso craque Neymar, que não ganhou a Copa, mas ganhou alguma coisinha lá na ação, conseguiu, com estratégia, com eficiência, com a ótima assessoria que tem, obter uma eficiência fiscal no seu caso de planejamento tributário.